Isso. Professor Alberto, boa tarde. Olá, Antônio. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem contigo? Tranquilo. Aí fiquei satisfeito com a tua atuação em matéria de comunicação. Realmente nós estamos precisando qualificar melhor essa comunicação. Então, como diz um amigo meu, hoje, em vez de você ter a opinião pública, você tem a opinião publicada Tá desse jeito mesmo. nas redes sociais. Sim, com certeza. E aí é interessante a gente trabalhar essa questão de notícias, informações que melhorem a qualidade de vida das pessoas, que possam fazer com que as pessoas se sintam mais, vamos dizer, mais preparadas para questionar determinadas coisas que andam acontecendo ao longo dos últimos. Quer dizer, não é que nunca teve, mas piorou agora, né? A partir com essa brincadeira, por exemplo, do INSS, a partir de 2019, a gente viu, quer dizer, uma coisa que a gente já sabia, só que agora de maneira mais, como é que eu vou dizer, uma maneira mais sem sensibilidade, quer dizer, como é que o pessoal vai aproveitar as entidades representativas de pessoas, vamos dizer, de vida, de vidas, vamos dizer, cheias de vulnerabilidades, como é que você vai tirar dinheiro desse tipo de gente, quer dizer, e de maneira totalmente, vamos dizer, escondida, obscura. Então, é interessante que a gente tenha maneiras de fazer com que as pessoas trabalhem melhor e que é para a gente evitar esse tipo de representatividade que, inclusive, a Câmara Federal e as câmaras estaduais estão cheias. Sim, com certeza. O processo precisa de alguns ajustes, né, Antônio? Infelizmente, da forma que tá muito complicado. Pois é, mas para começar, eu sempre faço isso, é, de alguma forma bem resumida, quem é Adalberto Félix? Então, eu sou atualmente formado em administração, sou professor substituto aqui na Universidade Estadual de Goiás, aqui na unidade de Lusiânia. Atualmente também estou fazendo mestrado em gestão, educação e tecnologia. E sou editor do portal 01 Notícias e também atuo nos grupos de pesquisa no EGESE, que é de gestão e estratégia, e no grupo de gestão e cultura regional, que estou atuando nesses dois grupos de pesquisa também, que são vinculados à CAPES. E estou aí nessa luta também tem um canal de podcast também que está inativo, que eu fiz só um episódio até hoje, que é o 01Cast. E quero aproveitar, Antônio, agradecer aí você pelo convite, né, de estar aqui hoje na Conexão Cidadã, parabenizar você pelo trabalho. Igual você falou, não é fácil a gente estar levando a comunicação, né, para as pessoas, mas é importante e de antemão já quero parabenizar você aí pela sua atuação aí, levando uma mensagem direta também para todos aqueles aí que querem uma comunicação mais clara. A nossa ideia realmente é aquela coisa. Vamos implantar, que o pessoal fala muito em capacitismo em relação às pessoas com deficiência, a gente convoca todas as pessoas para que aprendam o que é consciência capacitiva, porque a consciência capacitiva ela te coloca, vamos dizer, te faz aprender a ler, escrever, interpretar de tal forma que cada palavra que você lê, você entende que aquela palavra pode te ajudar a reivindicar um mundo melhor, até a dar sugestões para que se faça um mundo melhor. Então, é muito importante a comunicação, e aí eu realmente queria que você falasse um pouco dessas pesquisas, porque essa área digital, ela é aquela coisa, a ciência evolui. E aí, por causa, eu digo sem problema nenhum, a ciência evolui,
mas o religiosismo é exacerbado vamos dizer, de alguma forma até mal intencionado, ele se contrapõe à ciência e aí a ciência evolui e aí as pessoas vão utilizar, digamos, como é o caso da digitalização, a inteligência artificial, utilizar para dar golpe para um monte de coisas e aí fica aquela história. Realmente é golpismo, mas é porque as pessoas são meio que analfabetas, cientificamente falando, e são muito, é, é, vamos dizer, meio que afogada, não tem outra palavra agora para dizer, no que diz respeito ao religiosismo, e aí fica aquela coisa, por exemplo, você pega a música A Triste Partida do Luiz Gonzaga, não sei se você conhece, e vai vendo, digamos, aqueles prognósticos que eles fazem para ver se a chuva vem, é uma coisa totalmente em cima do senso comum. Quando, quando é o que eu falei outro dia, no final de um texto, é, tanto a questão da seca que Israel soube resolver e aqui preferiu não resolver, quanto as enchentes hoje por causa das chuvas em excesso, e nada disso é castigo, tudo isso é improbidade administrativa. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho que você faz. Então, eu atuo na disciplina de administração, né, e aí entra em alguns conceitos aí que você está abordando, na questão da gestão ambiental, também tem a parte da comunicação empresarial, que é uma disciplina também que a gente tenta levar a despertar esse interesse na questão, né, de entender que a comunicação ela tem que ter um ciclo, né, desde o emissor, o receptor, o feedback para a pessoa entender a mensagem. Também eu tive a oportunidade de ministrar a disciplina abordando principalmente uma que vai abordar o que a gente está conversando hoje, a questão da gestão de políticas públicas, né, que eu até levei para eles. Tem uma oficina legislativa do Senado que eu fiz com eles no semestre passado, que é para você sugerir ideias legislativas, que é o que acho que falta, Antônio, nessa questão o interesse na política em si, na discussão, no debate, no conhecimento. Ele está ficando cada vez mais, a pessoa está cada vez ficando mais descrente, né? E eles trabalham para que a gente fique mais descrente da política, para que fique mais fácil para eles fazerem da forma que querem que seja feito. Porque se um cidadão vai votar e ele não tem a consciência crítica ali para poder tomar a decisão mais assertiva, com base, igual você falou aí, na questão que a gente tem, pegando a questão das enchentes, a questão essa questão ambiental mesmo, a gente vê os retrocessos que teve, alguns avanços em alguns pontos, mas a gente vê que é tudo relacionado à questão política, né? Então são decisões políticas que são feitas de forma incorreta e quem paga o preço depois é o cidadão, né? A gente tem esses casos aí de dias de sol que destrói lavouras, né? Traz várias consequências aí, até questões de saúde mesmo, que a questão do calor também prejudica, e vem as enchentes, igual a gente teve aquela enchente no Rio Grande do Sul, né? Que apesar eles tentam fazer medidas paliativas, mas a expansão urbana, os planejamentos dos planos diretores, eles são feitos com base no interesse financeiro, né? Então eles fazem um planejamento de uma cidade no local que não deveria ter a cidade. Então, abordando essa questão que você falou, então uma das disciplinas que eu trabalho bastante essa questão da conscientização, de falar para os meus alunos a importância de ter um olhar diferenciado, né? Que a gente vê, igual você falou, o pessoal publica as coisas e às vezes as mentiras se tornam verdades nas redes, né? Porque a proliferação da mensagem no meio digital hoje ela é muito rápida. E às vezes, para você tentar contornar isso, é difícil, né? Porque as pessoas, constantemente eu vejo pessoas recebendo. Esse dia mesmo uma amiga minha recebeu uma mensagem do INSS, já tentando dar um golpe do golpe, né? Porque eles chegou uma mensagem que ela tinha direito a receber 10 mil do INSS, que era só clicar no link. Uhum. Aí ela me ligou toda feliz, eu tenho um dinheiro para receber aqui do INSS. Aí eu falei, não clica não, porque é golpe. E ela estava duvidando que era golpe. Aí até eu explicar para ela que era golpe, ela não estava acreditando, porque assim, ela falou, não, tá aqui no site, tudo bonitinho com a logo. Eu falei, não clique porque é golpe. Então a gente vê que essa evolução da comunicação, que é outra disciplina que eu trabalho. Pode falar, Antônio. Desculpa, só para começar.
ela tinha alguma, digamos, ela estava esperando alguma coisa do Não, INSS, ela tinha uma avaliação ela é só do INSS. pensionista, mas é como ela viu essa questão que o governo vai devolver o dinheiro, uma parte do dinheiro, só que vai devolver só Ah, do tá, mês tá. passado por enquanto, Entendi, né? entendi, E ela já entendi, estava achando que ia devolver tudo. entendi. Eu falei, não, é golpe, então não cai nessa não. Mas infelizmente, só beber água aqui, mano. A gente vê que a gente tem um avanço muito grande na questão dos meios de comunicação, né? Que a gente sai ali do. Antigamente tinha o pessoal que saía lendo as mensagens nas comunidades para levar as notícias para o pessoal. A gente evoluiu tanto que hoje a gente tem de tanta informação, a desinformação está tomando conta e dominando também, né? Que é uma coisa que é preocupante, principalmente pegando, igual você citou no início aí, a gente, lamentavelmente, a gente tem esse episódio que vem desde 2019, essa questão do INSS, não é possível que o governo não teve conhecimento, não criticando, independente de qual ideologia de governo, mas o governo tem acesso a essas informações, permitir que isso aconteça com pessoas tão vulneráveis, que trabalhou a vida toda para chegar ali e ainda agora sofrer uma perda aí. É um valor que às vezes não é tão significativo no momento inicial ali, mas que faz falta, né? A pessoa perde ali, vamos supor, R$ 70, R$ 100 por mês, isso aí já é uma compra do mercado que a pessoa ia fazer com salário mínimo ou falta para um remédio que a pessoa tem que comprar, porque quando a pessoa chega numa idade, até minha avó que está de idade já, quando eu vou com ela na farmácia, metade do pagamento da aposentadoria dela vai para medicamentos e quase que, né, às vezes a gente tem que até ajudar também porque falta. Então a gente vai vendo que tem que trabalhar esse despertar, né? Esse despertar, essa consciência cidadã. Né? Até o nome do seu canal é interessante, Conexão Cidadã. Tem que fazer essa conexão e despertar nas pessoas que elas têm um papel ativo dentro do contexto. Né? A gente tem aí a questão da evolução da questão da lei da transparência aí com a lei de acesso à informação, tudo, mas assim, as pessoas não têm paciência. Não, mas você tem, por outro lado, a lei de proteção de dados. E aí como é que Aí faz? sim, é isso que aí já criaram, já vem a LGPD, né, que aí já protege os dados, que alguns dados são restritos de acesso. Então, tem a lei que permite o acesso, mas tem a lei também que já revoga ali o acesso. Então, é o parlamento trabalhando aí para poder também, de certa forma, é o corporativismo, né, que acontece. Então, Antônio, basicamente, a minha linha de pesquisa dentro do mestrado vai ser a questão, eu vou trabalhar, eu fiz algumas abordagens em relação ao Fundeb, né, para verificar a questão da aplicação, que a gente vê também que eles fazem muita mídia na questão o governo ampliou o investimento de recursos esse ano, mas não é, se a gente for olhar, ele fez apenas uma correção do valor, né? Se você corrigir esse valor, ele não vai dar, né? Você pegar aquele valor e fizer uma atualização monetária dele, ele não tem um aumento significativo ali da aplicação, porque aí vem a questão da inflação, que aumenta o preço das coisas também, isso tudo acaba interferindo. Então a gente vê que às vezes fica muito na questão do discurso, né? Que é o que eu falei muito para os meus alunos também, dentro da disciplina de gestão de políticas públicas, que a gente até fez atividade que elas chamam oficina legislativa, né? Que tem a opção de você fazer uma ideia legislativa, não quer dizer que essa ideia vai ser também ela vai ser depois aproveitada ali, mas ela tem lá uma ideia e talvez algum senador, alguém tenha interesse por colocar essa lei em tramitação, né? Essa ideia de lei. Mas é mais para despertar também neles, falar assim, ó, vocês são cidadãos e tem como vocês estarem cobrando as coisas de forma mais efetiva. Sim. Porque às vezes a pessoa chega de certa forma, igual você falou no início aí, que elas não querem saber de mais nada. Do jeito que tá bom, vão desacreditando do processo eleitoral, depois simplesmente não querem mais votar e acaba que isso vai favorecendo também aqueles que não têm interesse em fazer nada. Pois é, mas essa alienação, vamos dizer, eu não sei que várias pessoas, digamos, não quero me envolver com isso, não quero me envolver com aquilo, tem uma questão chamada cada um no seu quadrado. Por exemplo, eu não sei se Goiás tem o hospital da rede Sara Kubitschek. Sim, Pois conheço. o que acontece é que outro dia, porque você sabe que lá tudo é na base da internet. O trabalho do Sara é todo feito na base da internet. Aí eu tive que eu tenho meu filho que
inclusive pode fazer tudo que eu precisar para mim, mas acontece que eu fico pensando no monte de gente pelo Brasil afora que é praticamente analfabeto, ou por problemas, vamos dizer, na visão, não vai conseguir fazer, digamos, os pedidos de prestação de serviço pela internet. Então, fiz um trabalho aqui com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa e eles responderam de forma mentirosa para a Câmara Legislativa que não, as solicitações todo mundo podia fazer pessoalmente, por telefone ou pela internet. E aí, mas aí abriram as portas para mim, totalmente. Aí tive com uma neurologista que disse que é mulher do juiz. Aí eu comecei a querer porque a tese dela é até meio furada sobre uma doença chamada síndrome de Campos, e eu chamei para ela fazer uma live sobre o assunto. Não, porque eu sou mulher de juiz e isso. E lá, não tem nada a ver. Que história é essa? Aí fui falar sobre algumas coisas dificuldades que a gente tem de acesso ao SARA. Não, mas eu não sei disso e eu não quero me envolver com isso, porque o meu trabalho aqui é isso. Ou seja, eu olho para o. Quer dizer, eu olho de alguma forma. Não, aliás, eu olho para dentro daquilo que me interessa. O que tem ao meu redor não vai fazer diferença porque eu sou individualista, eu não quero me incomodar, então aí outras pessoas que façam determinadas coisas, sendo que tudo é interligado, tudo ainda é interdependente. É igual você falando na questão da gestão, para ter gestão, tem que ter governança, mas o brasileiro prefere a governabilidade, porque a governabilidade é cheia de. Eles falam em coalizões, mas a gente é obrigado a falar hoje em colisões, porque na prática o presidente da República é escravo da Câmara Federal. Então, como é que se trabalha desse jeito? É porque acaba que ele fica, se não entrar no jogo, o país não anda, né, Antônio? Porque a aprovação de projetos, as emendas, ali tudo fica, o presidente fica ali refém, né? E o pessoal não entende essa importância na hora de você escolher um deputado, um federal, um senador, qual que é o papel que ele tem dentro do contexto político, né, e econômico também, do desenvolvimento do país. Então a gente vê aí que o pessoal, vou votar em qualquer pessoa aqui, mas não entende dentro do contexto ali que as pessoas, igual você falou aí, na governabilidade o cara não quer saber, ele vai entrar na coalizão ali, porque ele também quer, ele tem uma base para ser atendida e com isso ele vai fazer os acordos, né? Depois, quando chega na época que ele tem que romper, ele rompe e vai fazer acordo novamente, mas aí você vê que os interesses não são os interesses coletivos, né? São os interesses individuais ali sobressaindo sobre o que deve ser feito, que era trabalhar em prol do povo. E além disso, Antônio, igual você falou, essa questão, ela faz parte da empresa, então ela pode levar para alguém, ou né, levar na ouvidoria, porque eu também tentei uma vez conseguir um atendimento com uma pessoa na rede, a pessoa deu uma resposta, assim, foi né, dentro dos parâmetros, agrado não foi tão... Só que foi ruim que eu não consegui, porque realmente essa parte, como você falou, da parte burocrática dentro da internet, tem muitas pessoas que não têm a capacidade de utilizar a internet. Né? Por exemplo, a gente tem o avanço hoje, a questão das ferramentas digitais, até dentro da própria universidade, né? A gente usa alguns, por exemplo, uso de alguns aplicativos, algumas coisas, que algumas pessoas ainda têm essa dificuldade, né, de fazer esse uso, que a gente não tem uma população ainda muito digital. Então, essa questão de utilizar, a questão de escanear documento, a questão de entrar no site, preencher os formulários, isso, às vezes a pessoa não tem uma internet de qualidade, às vezes nem tem conexão com a internet, aí você vai precisar desse serviço, tem que ir numa lan house ou pedir alguém para fazer. Isso também limita a questão do acesso, né, ao próprio serviço, nessa questão de você não ter ali o atendimento presencial. Eu venho da geração que já tem uma praticidade mais na questão do uso do meio digital, a gente pega gerações mais novas que já nascem, né, dentro da questão do contexto digital, mas a gente tem que pensar também que tem pessoas que ainda não estão ainda dentro desse cenário, estão conectados igual a gente espera que parece que estaria, né? Sim. Então,
a gente fica muito preocupado, porque nessa brincadeira toda, é, é o que eu fiz uma entrevista ontem com o pessoal daqui do Conselho de Segurança e acabei descobrindo que segurança, quer dizer, não em primeiro lugar, aqui em Brasília falta polícia nas ruas. Nós temos que ter no mínimo 30 mil PMs, talvez uns 25 mil policiais civis, mas só que, e aí seria uma maneira, por exemplo, você sair na rua, alguém te assalta, então muito bem. Como eu pago imposto, eu vou cobrar danos morais, porque danos morais nos Estados Unidos sempre foi moda, agora é moda aqui. Só que da maneira mais pervertida possível. Porque os danos morais daqui, o intuito é beneficiar advogado, porque normalmente as vítimas, as supostas vítimas não têm dinheiro, então ele pede danos morais para poder ter dinheiro para a vítima pagar, porque senão como é que faz? E aí entra, e ainda entra a história, por exemplo, apesar do sistema carcerário ser ruim, não proporciona ressocialização de forma nenhuma, ainda tem, aí para se livrar do excesso de gente na cadeia, criam várias alternativas, como, por exemplo, a chamada audiência de custódia, onde a audiência de custódia fiançável. Quer dizer, se o indivíduo não tiver dinheiro, acaba ficando preso. Mas se ele tiver dinheiro, ele paga a fiança e sai. E sai. Quer dizer, e esse dinheiro da fiança vai para onde? Que é uma coisa que tem acontecido muito. Então, aí entra as anistias da vida também para dificultar, vamos dizer, com que pessoas que trabalharam no famoso evento de 8 de janeiro de 2023 tenham alguma posição sobre o assunto, então, não, vamos anistia. Aí todo mundo aprende que crime compensa e por aí fora vai. Então, essa coisa toda faz com que a gente tenha uma população num país que lá atrás o general de Gaulle, da França, disse que o Brasil não era um país sério. Como é que a gente faz para fazer o Brasil virar um país sério? Vai um longo trabalho pela frente para a gente conseguir fazer uma reformulação no contexto da mentalidade, né? Que eu falo que a gente tem que partir do despertar do interesse de cada um, né? Que a gente começou no início falando. Porque assim, a participação de cada um ali dentro do contexto, por exemplo, eu começo a fazer a minha parte aqui, e isso eu consigo levar um outro grupo também que faz uma mobilização ali, que vai conseguir também ir formando, né, pequenos grupos para que a gente consiga trabalhar. Só que isso é uma coisa que vai demorar anos. Assim, na minha visão, acho que não é um processo que vai demorar muito tempo para que a gente consiga fazer uma formatação aí de um novo pensar, um novo agir no contexto político-social. E essa segurança ampla, vamos dizer, agora sim, em vez de anistia ampla, geral e restrita, nós temos que ter uma segurança pública ampla, geral e restrita, ou seja, segurança alimentar, segurança na questão da água, da luz, da saúde, da educação, quer dizer, quando você tem falha nisso, você não tem segurança. E é porque aqui se trabalha a segurança pública como se fosse só pegar o indivíduo, tirar da rua e trancar em algum lugar. E, na verdade, isso resolve. Se tivesse educação, saúde e a própria segurança com condições de trabalho, por exemplo, aqui em Brasília, nós temos vamos dizer, um batalhão da PM que há muito tempo eu conheço, inclusive ainda era estudante. Veja bem, eu trabalhei mais de 30 anos. Eu estava no batalhão da Polícia Militar lá de onde eu morava, era presa, digamos, num espaço bem pequeno. Aí, quando de repente, agora o governador resolve lançar uma pedra fundamental para construir um prédio maior e melhor para esse tal
batalhão da Polícia Militar, e ontem o cara que é presidente do Conselho de Segurança não sabia nem dessa pedra fundamental. Eu digo, como é que você faz isso? Aí vão levar 10 anos até que fazer as licitações ilícitas para depois começar a trabalhar e no meio do trabalho descobre que precisa de mais dinheiro. Quer dizer, como é que se vive numa situação dessa? Esse contexto do controle do gasto público, né, do erário público é complexo. Né? Às vezes, assim, focam muito em obras e na prática, às vezes, tinha que tomar outras linhas de atuação, né? Que é essa questão de... Aí, até que constrói o prédio, inaugura o prédio, aí tem que colocar gente para ocupar o prédio, isso tudo demanda um tempo e é um gasto que, às vezes, não é muito planejado, né? Infelizmente, acontece muito nos rincões desse Brasil afora aí. Mas, mas como é que se trabalha uma gestão que não tem governança com visão sistêmica e planejamento e outros elementos básicos? Como é que se trabalharia uma gestão dessa forma? Tem que fazer tem que começar a dar um diagnóstico aí para ver como que está a situação, né? A partir disso começar a fazer um planejamento e seguir, né? Porque não adianta nada colocar também, que é o que eu falo com meus alunos também durante as aulas, que não adianta a gente ter um diagnóstico, saber o que deve ser resolvido, o que deve ser feito. A gente tem vários teóricos aí que tratam da questão da gestão, mas se na prática você fazer um planejamento bonitinho no papel, com né, planejamento estratégico, tático, operacional, com missão, visão, valores, o que você quer ali, sendo que na prática você não executa nada. Né? O planejamento é justamente para nortear o que deve ser feito. E na administração pública não é diferente. Né? Tem que ter, a gente vem ali, isso a gente pode pegar dentro das peças orçamentárias, que é o que eu até orientei eles, que é o pessoal. Quando vai fazer ali Você sabe que peça orçamentária é fictícia. feito, onde vai ser aplicado o dinheiro, como vai ser feito aquele gasto público. Só que, igual eu falo, eu já fui em várias audiências que discutem isso e você vai lá, tem a composição, é o governo que está lá presente, no máximo 1 ou 2, 3 cidadãos que estão lá presentes, que não, que a gente falou, não tem um interesse em estar lá discutindo porque acredita que aquilo ali não vai trazer nada não vai agregar nada na vida da pessoa. Mas é uma oportunidade que a pessoa tem, com a questão hoje até da internet mesmo, a gente tem a opção de estar fazendo essa participação até de forma virtual, mas o que falta é o interesse da pessoa de estar participando, né, nessa questão do contexto, de contribuir com as decisões das políticas públicas. Mas é o que eu falei, Antônio, tem que ter o diagnóstico da situação e em cima disso você fazer um planejamento, mas o planejamento tem que ser acompanhado, né? Porque você vai planejar, dirigir, controlar e avaliar. É avaliar justamente para você corrigir e começar de novo ali para ver o que deve ser corrigido. Só que infelizmente a gente vê que na prática as coisas vão sendo feitas mesmo que de forma, às vezes, muitas vezes aleatória, e isso tem uma consequência depois, que é igual você falou, às vezes constrói um prédio e aquele prédio fica subutilizado ou não utilizado e foi dinheiro público gasto com aquela obra ali, que teve um gasto e aquele dinheiro poderia ter sido aplicado em outras situações mais vantajosas ali para a comunidade. Porque, na verdade, professor Alberto, nós temos uma, uma questão muito interessante em cima do que você está falando, são as profissões com proficiência. E aí você vê, digamos, hoje tem com essa brincadeira de ProUni e outras coisas mais, você tem faculdade para dar com pau. E enquanto isso, as universidades estaduais, federais, acabam sendo desprestigiadas dessa brincadeira toda, porque grande parte dessas faculdades para dar com pau, elas acabam praticamente vendendo diploma sem ensinar nada. E aí você tem um monte de gente, digamos, em jornalismo, em advocacia, e economia, aquela coisa toda. Por exemplo, na área de advocacia você tem não sei quantos mil direito condominial, direito cartorial e por aí fora vai. Quer dizer, como é que esse povo alienado, que na prática, na hora que surge
dele precisar de alguém para defender alguma causa, como é que ele vai saber que advogado procurar, que tipo de contrato fazer e como é que a coisa vai acontecer para que ele possa, digamos, ser realmente defendido? Igual você falou, hoje a gente tem um número alto, né, de advogados no Brasil. Não tem um número exato aqui agora, mas a gente tem um número bem elevado, né, aí nesse desdobramento do ensino, igual você falou, porque o ensino hoje se tornou, na parte privada, uma mercantilização, né, não em todas as instituições, mas eles veem o aluno apenas como um fator monetário ali, que é matrícula feita, é dinheiro no caixa, né, e vem as mensalidades e outras taxas. Aí o próprio, por exemplo, a própria área do direito, como você falou, foram criadas várias sub-áreas que a pessoa ela faz o curso ali, mas ela não vai ser advogado porque não é o bacharel em direito. Porque o bacharel em direito hoje ainda, né, tentaram fazer manobras para colocar o curso, a formação EAD, mas não conseguiram, né, então a formação ainda é presencial. Mas dentro disso, como você falou, quando a pessoa vai procurar um profissional, tem que ver a questão da qualificação ali, da atuação dentro por exemplo, como é que é a área civil, criminal, né, empresarial, ver a capacitação daquele profissional para atuar em determinadas áreas. Aí tem as especializações que a pessoa pode fazer também, né, um mestrado, ou às vezes faz só uma pós mesmo lá do senso para especializar na área. Mas a própria reputação do profissional no mercado, isso também auxilia ali para você escolher o profissional dentre tantos que tem, né? Tem aí o que vai ser diferencial dentro dessa escolha é também a atuação desse profissional no mercado, né? Porque ele vai criar uma reputação ali e acaba que aí, quanto melhor essa reputação, com certeza esse profissional terá mais clientes, né? Dentro desse cenário. E aqueles que às vezes têm um pouco mais restrito ali o acesso na questão de causas, que eu falo assim, de causas vencidas, ou às vezes não tem uma formação tão boa, ele fica mais restrito o acesso dele ao mercado ali. E, consequentemente, ele vai buscar outras áreas de atuação, que a gente vê aí pessoas com formações, né, em direito, engenharia, outras áreas, e que vão atuar em outros segmentos, porque às vezes não conseguem atuação dentro da sua área de trabalho, da sua formação. Pois é, inclusive tem até advogado de aplicativo, onde o indivíduo diz que não, o nosso papel é fazer, vamos dizer, aquelas trabalhar com aquelas questões mais baratas. Só que, na verdade, muitas vezes enrola o povo não resolve nada. Mas já pensou, advocacia de aplicativo? Eu acho que vai chegar um ponto que que a gente pegando essa questão da informatização, né, da inteligência artificial, ela vai ter um papel, uma atuação dentro desse cenário, né? Mas assim, aí eu não sei como que ficaria que eles falam, a advocacia vai ser substituída por 100%. Eu acredito que a parte humana ainda é necessária porque a inteligência artificial ainda tem algumas falhas, né? Ela não é 100% ainda. Até hoje, depois, eu estava até mais cedo vendo a notícia eu esqueci de qual estado que o juiz está sendo investigado porque a vara que ele atua, ele está, se não me engano, de 100 processos que ele conseguia dar sentença no mês, foi para quase 1.000. Então, tem alguma coisa ali que tá acontecendo e eles suspeitam que seja o uso da inteligência artificial para dar sentenças. E aí ele está sendo investigado sobre essa questão aí. E eu acredito que vai avançar a questão do uso de aplicativos. A gente tem hoje aplicativos que auxiliam para encontrar os profissionais, né? Mas eu acredito que na parte mesmo da participação da pessoa dentro, né? A parte humana ainda vai ser necessária porque ela tem alguns pontos que ainda tem que ser ajustado dentro dessa questão do uso da inteligência artificial. Que é também, Antônio, dentro da questão da educação, a gente tem também, né, o avanço dessas tecnologias também. Elas também são uma oportunidade, mas também trazem desafios aí para a gente enquanto profissionais de educação também, nessa questão da inteligência artificial, né, que está crescendo de forma exponencial aí. Mas, professor, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta que obrigatoriamente tem que ser conduzida pelo homem. Mas tem gente se escravizando ou justificando determinadas coisas em matéria às vezes até de mediocridade, se justificando, tentando se cobrir com uma ferramenta. Quer dizer, a ferramenta é para eu usar, não é para eu virar escravo dela.
Sim, por exemplo, ela tem o contexto dela como tá, né? A gente tem várias com mais nomes aí no mercado já, mas ela vem do conhecimento que foi, né, compilado aí no sistema, mas na hora de fazer algumas análises, dependendo da forma que a gente chama os prompts, né, que são as orientações que a gente passa ali para poder solicitar alguma coisa, é a parte da comunicação, né? Às vezes a mensagem que você escreveu não foi tão clara, ou a forma que ela compreendeu também não foi a mais ideal, e com isso o resultado, o feedback que ela vai dar ali no resultado, às vezes não é o resultado ideal também, porque tem, né, tem alguns ajustes que devem ser feitos, por isso que essa parte humana ainda é necessária para poder fazer essa Mas verificação. sempre, Então, mas sempre será necessária, porque quem conduz ao pé da letra a qualidade do conhecimento é o ser humano. sim, né? Então, acredito que eles tentam, falam que vai substituir 100%, mas, igual você falou, a gente precisa ter um humano ali, que é o que eu falei, até falei para meus alunos, da disciplina de gestão de pessoas, que a gente estava discutindo essa questão do que o pessoal falou que vai substituir, né, várias áreas de trabalho hoje foram substituídas por automatização, né, por robôs, por alguns processos que não necessitam mais de humanos, mas é o que eu falei, aí vocês buscarem se capacitar para as áreas que estão surgindo, né? Por exemplo, aí na parte de programação, de outras áreas que estão surgindo dentro do mercado com esse contexto mais digital, né? A gente tem outros mercados que surgem, alguns mercados, algumas áreas de trabalho, alguns postos de trabalho deixam de existir, mas com isso também novos postos de trabalho são Vão criados e o surgir. que demanda é aprimorar esse conhecimento dessa nova área que está surgindo, né? Que são novas oportunidades que surgem também com esse novo cenário mais digital. Mas como é que por exemplo, num país onde o povo detesta ler, inclusive as leituras estão caindo, por exemplo, Buenos Aires tem mais livrarias do que o Brasil inteiro. Quer dizer, ou seja, as pessoas, além de não gostarem de ler, eles não gostam de interpretar, não gostam vamos dizer, de assumir determinadas posturas, no sentido até de influenciar, vamos assim dizer, no sentido de construir, mas como é que essas pessoas, vamos dizer, de certa forma, meio que preguiçosas, vão conseguir, na medida que você tem, digamos, paliativos, na medida que você tem paliativos como bolsa isso, bolsa aquilo, é, até a tal como é que é? Pé de meia, para ver se o pessoal estuda, mas com certeza não vai estudar. Como é que você vai fazer esse pessoal aprender coisas nessas novas profissões que vão surgir? A gente entra num desafio, né, Antônio? Porque você foi professor durante um tempo também, sabe das dificuldades que na sua época para até a sua aposentadoria, o tanto que foi tanto as mudanças que já tiveram, né, dentro do contexto educacional e essa questão de incentivar mesmo a leitura, a gente vai vendo que a gente tem uma praticidade maior hoje na interação, como a gente começou no início da nossa entrevista falando na questão da comunicação digital, né, que é a praticidade que você tem hoje do acesso à informação, né? Essa informação nem sempre é uma informação fidedigna, mas ela está espalhada pelo contexto global e a gente tem acesso o tempo todo. E incentivar a pessoa a ler já é difícil. E ainda mais, Antônio, a questão da interpretação, né? Porque se a pessoa não tem uma consciência crítica, depende da formação que ela tem, ela vai ler um texto ali, algum documento, alguma coisa, e às vezes ela não vai ter a capacidade de discernir o que está ali falando naquele texto, né? E a gente vai perdendo isso e a gente tem que buscar uma forma, né? Você falou aí, a gente tem várias políticas públicas de incentivo à inserção, desde, né, a gente tem o ProUni, tem aí criaram agora o PET meia para os alunos de ensino médio, que a gente estava tendo, para você ver, a gente teve que fazer um programa para poder auxiliar, porque o ensino superior ele é restrito, né? Não é todo mundo que tem acesso, a gente tem um processo ali de vestibular, e foi criado o ProUni, aí veio o Enem para uma parceria para criar o ProUni, depois veio o SISU com as universidades federais, e a gente agora está tendo que criar um programa de incentivo, o pé de meia, para incentivar a galera do ensino médio a permanecer no ensino, porque a gente vai vendo que as pessoas não estão tendo mais, estão se perdendo cada vez mais interesse em estar dentro do ambiente educacional. Porque às vezes as pessoas pensam que, a gente vê, infelizmente,
alguns influencers que colocam que a educação não está, não precisa, você não precisa passar por um processo formal de educação para você ser alguém na vida, né? Mas a gente acredito que daqui a um tempo a gente vai ter um resultado não muito positivo disso, porque acaba que é importante, né? A gente volta na questão das políticas públicas, que falta o Estado ter um olhar mais diferenciado e realmente buscar essa questão da educação, né? Buscar incentivar o pessoal. Então, você falou, a gente tem bibliotecas, livrarias, mas se você for frequentar e ver, são espaços subutilizados hoje, porque o pessoal não vai mais pegar um livro, abrir um livro para ler. Se pega um texto que já quer um texto resumido, já vai jogar ali na inteligência artificial alguma coisa para poder resumir aquele texto, já deixar de forma mais curta possível, porque o tempo também, as pessoas estão, a gente tem um excesso muito grande de, né, a gente é bombardeado o tempo todo no Instagram, mais redes sociais ainda, o tempo todo chegando alguma mensagem, e isso acaba também tirando a nossa atenção, né? Então as pessoas não têm tempo de paciência de pegar um livro, tentar ler um livro, entender o que aquele livro está dizendo, tentar compreender a mensagem que aquele livro traz, e através disso formar uma consciência que consiga também aplicar isso no seu dia a dia, né, Antônio? Então a gente vai vendo que são desafios que a gente tem, né? Assim, não tem uma fórmula mágica hoje para falar assim, a gente tem que fazer isso e vai dar certo, né? Porque isso é uma coisa que já vem sendo construída dentro do novo conceito na sociedade. A gente semeando essa sementinha de que o aprendizado hoje é de forma mais dinâmica, mais assim e tal, a gente consegue realmente ter acesso a informações hoje mais práticas, mas essa questão de você ter a capacidade de leitura, a capacidade de compreensão, interpretação de uma mensagem, de um texto ali, ela também é um papel muito importante dentro da comunicação e acredito que é um diferencial aí para quem ainda consegue fazer isso. Mas aqui nós temos um adversário muito forte, eu diria até inimigo. A própria língua, ela acaba sendo, porque você tem, por exemplo, 10 palavras com o mesmo sentido. Então, para dizer uma coisa só, você pode dizer de 10 maneiras, utilizar 10 tempos diferentes. E isso, além das metáforas, das licenças poéticas, licença não sei o quê, e aí dependendo, se a pessoa não tem hábito de leituras, por exemplo, como é que ele vai entender essas coisas se você pode falar. Aí tem o mediquês, o juridiquês, e por aí afora vai na comunicação. Como é que você vai entender? Como é que vai ter vamos dizer, um entendimento interdependente? Sim, igual você falou, né? A língua portuguesa ela é um desafio aí no aprendizado dela, né? Você tem a questão, aí vem a questão do regionalismo, vários outros fatores também que vai dificultar ainda mais essa questão. E aí começa da base mesmo, né? Da educação fundamental básica ali, que é onde a gente começa a entender, né, essa questão da formação da língua e a gente veio, até lembrei que agora a gente começou essa questão da educação, o governo teve a questão da educação de jovens e adultos, tentando resgatar esse pessoal para tentar voltar, né, para as salas de aula, mas a gente vê que aí entra o desafio, Antônio, que eu não sei qual que foi até qual série você estava durante a sua atuação como professor, mas aí, por exemplo, a gente chega numa fase que a pessoa tem que trabalhar e estudar, e chega um ponto que a pessoa tem que escolher se trabalha ou estuda, né? E acaba que a questão financeira acaba puxando a pessoa para um cenário que ela às vezes não consegue mais voltar para a sala de aula e fica só no mercado de trabalho, né? E acaba depois ela consegue ter uma capacitação profissional ali, do dia a dia, da execução do trabalho, mas ela deixa essa parte educacional de lado para que ela consiga manter ali sua sobrevivência. Quando eu fiz letras lá atrás, na época, inclusive, você sabe que universidades tidas como exemplares, aquela coisa toda, os professores são todos exibidos, como dizem por aí. E na época eu fiz, eu fiz o meu estudo durante o dia. Mas aí, como ia ter esse trabalho à noite na escola, com os professores da UNB, e aí eu me convidaram, eu fui. E aí todo mundo que trabalhava no dia estava lá estudando à noite. E aí os professores da UNB começaram a falar difícil.
Eu levantei a mão e digo, ó, vocês têm aqui na frente de vocês um monte de trabalhadores. Se vocês não falarem uma língua mais fácil, ninguém vai entender nada e vocês vieram aqui jogar pedra na lua. Aí o professor que trouxe os outros quase queria me matar, aquela coisa toda, mas a partir daí o pessoal se conscientizou, fez vamos dizer, um trabalho numa linguagem mais simples, e todo mundo entendeu, o objetivo acho que foi atingido, inclusive. Então a gente tem que ver que essa história de, porque eu estudo e de repente tem que abandonar o estudo para trabalhar, é porque, na verdade, o trabalho é aquela coisa que veio. É igual uma menina de programa, um dia eu fiz uma proposta para ela, ela disse: não, eu quero dinheiro rápido e fácil. Eu digo: e quando você ficar velha, o que é que vai acontecer? Então, só que essa mentalidade acaba caindo na cabeça da maioria das pessoas, de querer ter a oportunidade de ganhar dinheiro de maneira mais imediata, ele prefere o dinheiro do que o estudo, porque o estudo dá mais trabalho do que aquele trabalho que ele está fazendo para ganhar dinheiro. Então, aí ele faz a opção, quando ele poderia continuar fazendo os dois. Sim, com certeza. E o que você falou da linguagem, a gente vê até que recentemente assim, há pouco tempo o judiciário resolveu até adotar também, se você, a gente conversou um pouco sobre a questão jurídica também, até o judiciário está adotando uma linguagem mais simples, né, Antônio? Justamente para facilitar que as pessoas possam pegar o texto ali e saber no mínimo o que está sendo dito. Porque você pegava antigamente uma decisão judicial, era tantos termos em latim ali, com aquela complexidade, né, um 10 linhas que o cara conseguia em uma linha falar o que queria dizer. Então, o juiz ele conseguia, né, no despacho ali. Aí o judiciário hoje já está adotando uma linguagem mais acessível. E dentro da prática também da docência é importante ter esse olhar também para você falar uma mensagem que as pessoas consigam compreender. Né? Não adianta você querer falar de forma tão muito rebuscada, porque você tem que entender também que o público que está ali ele está em formação e com isso ele também tem né, ele está em processo de aprendizagem. Então você vai lapidando com o tempo, inteirando de acordo também para você não, igual você falou aí, parabéns pela sua atitude aí, a época de ter feito essa cobrança, porque as pessoas simplesmente sairiam da aula sem saber bolhufas do que estava sendo dito ali. Porque a gente, por mais que se fale em segregação e inclusão, e na verdade o pessoal na prática não sabe, tem grandes dificuldades para entender, e como também para executar o significado das palavras, por exemplo, inclusão. Inclusão é uma via de mão dupla, é o ir e vir, é a troca. E segregação não segregação quando você resolve isolar as pessoas num determinado lugar, mas sem objetivo nenhum. Agora, quando você tem objetivo naquela, digamos, naquela hora em que você junta pessoas mais ou menos do mesmo nível, para fazer com que eles melhorem, você vai conseguir fazer isso. Por exemplo, antes de vir para Brasília, eu estudei durante 4 anos numa instituição só de cegos. Foi onde eu aprendi mais. É claro que aqui eu graças a Deus, muita ajuda de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é professor que trabalhou comigo, inclusive, mas é aquela coisa. Quer dizer, eu não sei se eu não sei se fizeram inclusão comigo ou como é que foi. Tanto é que quando eu cheguei na Secretaria de Educação, é, eu comecei a trabalhar, trabalhei 2 anos e meio como professor, e depois, como eu não quis ir para o chamado ensino especial, eu acabaram me tirando a possibilidade de continuar dando aula no ensino regular, me convocaram para fazer assessoria a partir daí eu fui fazendo assessoria, me readaptaram para eu não voltar mais para a sala de aula. E aí, como a minha forma de trabalhar no sentido realmente de dar opinião e de buscar ouvir, aprender e pesquisar daqui e dali, eu fui colaborando no sentido de tentar fazer vamos dizer, a gestão, a própria educação andar. E aí o tiro deles em me proibir
de dar aula nas escolas regulares, sai. Quer dizer, para mim, sabe o tipo de dicção peraculato porque eu aprendi. Agora, eu aprendi e me virei de outras formas e vamos dizer, acabei tendo sucesso, graças a Deus, mas só que aí eu pergunto, quantas e quantas pessoas com limitações A, B, C e D, com comorbidade, etc., é, é, fizeram isso com elas e elas não conseguiram evoluir de forma nenhuma. É porque você teve, porque acaba que dependendo da forma que você lida com a pessoa, né? Se Sim, você faz ali, como você falou, você tira a pessoa do que você gostava de estar na sala de aula, né? Então, às vezes você tirar a pessoa do meio que ela está e colocar ela no espaço que ela não está, às vezes ela já vai ficar mais desmotivada ainda de continuar exercendo o seu papel. Mas aí você mostrou que é possível, né? Você conseguiu, não estava onde você queria que era na sala de aula, mas através do papel que você conseguiu e de assessor, você ainda conseguiu levar, né, a contribuição do seu trabalho também dentro do contexto educacional. E às vezes tem pessoas que não vão conseguir, né, Antônio, lidar com isso. Né? Às vezes, se você é tirar do seu espaço ali, você já não fica tão satisfeito com aquilo, e isso traz um prejuízo ali para a pessoa naquele momento, né, para a vida dela, né, que às vezes ela se sente ali incapacitada de realizar. E é importante as gestões estarem trabalhando também. A gente vê que está tem muitos avanços, né, nos últimos anos em relação à inserção mesmo, à participação, né, em tudo. Então, isso é importante também dentro da organização, principalmente dentro dos órgãos públicos, de ter esse olhar diferenciado e colocar mesmo as pessoas para entrarem de formas ativas, né, dentro do contexto tanto da gestão, igual você estava dentro da educação, que você também tem essa contribuição, o seu trabalho também vai ser realizado. E as pessoas não podem ser. Ninguém tem o direito de tirar as pessoas de onde elas querem estar. Né? Infelizmente, a gente vê que acontece tem algumas manobras, mas você foi tirado, mas você conseguiu continuar ali dentro do contexto e levar sua contribuição também para demais pessoas. Né? sim. Então a gente fica preocupado, que ainda hoje, com certeza, tanto é que eu quis fazer um seminário sobre invalidez e ninguém topou, porque antes lá, mais atrás, invalidez era igual, por exemplo, eu fazia rádio pirata e nessa brincadeira toda uma menina me conheceu, aí ela não sabia, porque ela me ouvia no rádio, mas não sabia. E aí, de repente, foi me ver, ele é inválido. Aí não tive mais chance nenhuma. Só que invalidez hoje é a coisa mais simples do mundo. Quem tem qualquer doença degenerativa ou doença que passa para a fase terminal, tipo câncer, por exemplo, vira inválido. Quer dizer, em vez de ocupar a mente para poder. Tanto é que criaram um tratamento paliativo só para ver o indivíduo morrer aos poucos, enchendo de remédio, aquela coisa toda, quando na verdade eu poderia muito bem, já que está dando remédio para prolongar a vida, dê também alguma coisa para esse indivíduo fazer, para ele se sentir útil, produzir, e de repente até ganhar alguma coisa, que ele vai, às vezes, até ter uma finitude mais confortável do que ficar o tempo todo com a mente vazia, parada, sem interagir, porque, inclusive, a informática hoje ajudaria muito nessa questão, até com ensinamentos, jogos, não sei lá o quê, para fazer com que as pessoas não fiquem com a mente parada, esperando, como diria o Raul Seixas, que já morreu também, ficar com a boca escancarada cheia de dentes esperando a morte chegar. Pois é, Antônio, porque a pessoa tem uma rotina, né? A gente vê a incidência que tem, no caso, a pessoa tem uma dinâmica de vida, de trabalho, de atuação social e na maior parte, principalmente nesse ramo que a gente atua, a educação, a gente tem uma contribuição muito significativa, né? Que a gente acredita que está fazendo na vida das pessoas e quando isso é tirado da gente, assim, que eu vejo, né, a pessoa que quando aposenta, que fica na inatividade, isso prejudica muito, porque igual você falou, a pessoa fica com a mente vazia, e sente falta daquela rotina, sente falta dos colegas de trabalho, daquele ambiente, que isso tudo agrega no dia a dia da pessoa. Né? E as pessoas, quando isso é tirado delas, por isso que a gente vê que muitas pessoas, assim, tem, né, até conhecidos também, que quando aposentaram, começaram a ter mais problemas de saúde em decorrência também dessas, vai se sentindo inútil, né? Realmente inútil no contexto social ali, e isso é ruim, né? Porque a pessoa tem ainda uma contribuição para ser dada para a sociedade ainda. Sim. Então, professor, eu quero, acima de tudo,
nosso tempo já está praticamente esgotado. Eu quero colocar um tempo para que você faça as suas considerações finais e quero também, eu vou pedir para a Stephanie seu contato, porque dependendo da situação, vou viajar em Lusiana para te conhecer melhor, conhecer o trabalho e de repente você pode, porque nós estamos trabalhando agora no canal, na TV comunitária aqui de Ceilândia, não sei, até que pode você conhece o Distrito Federal, mas a cidade maior, que tem mais eleitores, é Ceilândia. Aí nós estamos criando um trabalho de TV comunitária lá que tem o objetivo como eu digo sempre, quem nos comunica comigo não trabalha comigo, porque fica aquela coisa, sem comunicação a gente acaba não evoluindo, não fazendo nada. E como eu sei que o seu trabalho, o mais forte do teu trabalho na questão da comunicação, eu quero, inclusive, eu vou depois dar um jeito de me encontrar com você para a gente, para eu aprender um pouco mais, até ver na prática o trabalho que vocês fazem, para ver se a gente leva para outros lugares alguma coisa que possa ajudar mais as pessoas também. Muito bacana, Antônio. Parabéns aí pelo seu trabalho, pela sua atuação. E não pare, continue, né, sempre lutando aí pelos seus objetivos. E quero aproveitar também aqui, Antônio, agradecer aí, né, seu convite de estar aqui hoje. Peço desculpas aí pelo atraso no início. Não, Tava que isso. aí, mas assim, foi um prazer estar com você, ter esse bate-papo aqui hoje. Estou aberto aí também, né? Será um prazer recebê-lo aqui também. Qualquer coisa também eu vou aí, a gente marca um café também, Stephanie, a linha aí. Agradecer a Sim. Stephanie também, que intermediou aí esse convite. E estou para somar, né, no meu humilde conhecimento que eu puder contribuir também aí nessa formação da TV comunitária, nesse incentivo também na participação, a gente está aí para somar e aguardo sua vinda aí para a gente poder tomar um café. Não, com certeza. E agradeço também a Stephanie pela oportunidade também por ter proporcionado um bom trabalho para fazer com que a gente fizesse essa live hoje. A Stephanie é muito importante. Então é isso, muito obrigado, um abraço, foi um prazer estar contigo aqui hoje nessa Igualmente, tarde. Então, Antônio, tudo de bom. um abraço. Um abraço, tchau. Tchau.